Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Da última vez que eu fiz o vídeo, eu mencionei que poderia fazer a parte 2 deste mesmo livro aqui. Pare de tentar, comece a fazer, da autora Júlia Cristina. E hoje eu estou aqui justamente para cumprir isso. Nós vamos então fazer uma viagem por esse livro que é tão bom, muito especial. Esse livro traz muitas informações relevantes. Então vamos ver o que nos interessa, porque eu fiz uma síntese daquilo que realmente importa para todos nós. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre ansiedade e estresse. Eu sei que é um tema polêmico, podemos dizer assim, porque a maioria das pessoas tem problemas de ansiedade e de estresse, né? A ansiedade é interessante, ela torna-se um problema quando ela se torna duradoura, quando ela se torna intensa. No entanto, ela pode desenvolver-se por situações menores, por problemas menores, por preocupações pequenas, ela pode se desenvolver também. E aí, nesse sentido, nós vamos ter sempre o sistema nervoso agindo independente do tamanho dessa ansiedade. Ela pode se tornar grande, ela pode se tornar pequena, porque independe de nós termos esse comando sobre o cérebro. Diz o ditado, os preocupados que se preocupam. O problema não é os preocupados se preocuparem, é os preocupados se preocuparem demais com coisas pequenas, ao invés de se preocupar com coisas grandes, e também se preocuparem com coisas que não é possível resolver. Pelo menos, teoricamente, não é possível resolver até que a pessoa tenha uma situação de sentar-se, estabilizar-se, ficar calmo, então ela pode encontrar uma saída para essa situação. O cérebro inconsciente dos preocupados, é interessante destacar que ele acredita que está no comando, ele acredita que está no controle da situação. E essa emoção, a ansiedade, nós já vimos, faz parte do ser humano. Todas as emoções, elas são humanas, então são emoções que nós não temos controle sobre ela. Quem vai ter o controle é o nosso cérebro inconsciente. O controle, ele está centralizado, vamos dizer, bem no meio da ansiedade e do estresse. É uma reiteração do medo, ou seja, a ansiedade é uma releitura do medo. Basta lembrarmos que o cérebro, ele quando vai fazer um juízo a nosso respeito, ele chama justamente dois ajudantes, né? Um deles é a crítica, e um deles é a crítica, e o outro é justamente o que vai mais se envolver nessa discussão, que é justamente o que vai causar o medo. Então, seria o medo e o crítico. Como nós já vimos, o medo é uma emoção que faz parte do cérebro inconsciente e que também tem como princípio ser controlada através de sensações ou situações que nós possamos desenvolver durante aquele período que estamos passando por essa ansiedade. No entanto, é necessário destacar que mesmo os sentimentos mais propícios, sentimentos mais nobres, nem sempre eles vão dar conta, porque eles são provocados pela falta de quê? A falta de controle e pela falta da incerteza. Nosso cérebro diz que o jeito de diminuir nossa ansiedade é estar ou pensar que estamos mais no controle. É interessante destacar essa frase da autora, porque ela chama a atenção que o nosso cérebro sabe que nós estamos passando por aquela situação de ansiedade e que ele passa mesmo isso para a gente, para que a gente tenha a ideia de estar ou pensar que está no controle daquela situação. No entanto, a ansiedade não é uma emoção qualquer, não é uma emoção que se resolve de maneira rápida
sem que nós possamos acionar outros mecanismos que nos ajudem a controlar a ansiedade. E um segredinho, esse controle que está no centro da ansiedade e também do estresse, da ansiedade e do estresse, ele está no centro, ele comanda ali esse controle para essa situação de ansiedade, ele não existe. Agora, se nós temos ansiedade, estresse, medo, que são emoções difíceis de lidar, uma maneira de lidar com a ansiedade é com um pensamento positivo, é com uma sensação positiva, que é a confiança. A confiança vai fazer você sentir-se mais calmo, mais estável e até mesmo em paz, podendo então ter situações ou ter tranquilidade para parar, pensar naquela situação e talvez atingir um certo controle, porque o controle mesmo da situação não existe. A realidade, ela está enraizada em outra virtude. Essa outra virtude é a confiança. Então veja, a confiança, ela está enraizada na realidade. Se ela está enraizada na realidade, então nós podemos saber que a confiança, ela existe e que essa confiança pode nos ajudar nessas situações de medo, de estresse e principalmente de ansiedade. Então, a confiança que nós vamos ter, que podemos resolver a situação, que aquela situação não é tão difícil assim, que ela pode ser resolvida, que ela tem uma forma, né, de ser reparada. Isso tudo faz com que nós tenhamos essa confiança que é um reflexo da realidade. Então, podemos dizer sem dúvida que o antídoto para a ansiedade é a confiança. Então, o que é o antídoto? O remédio, né? Então, o remédio para a ansiedade é a confiança. Ela é o inverso, né? Então, a ansiedade está ligada ao medo, está ligada ao estresse e a confiança está do outro lado, no lado positivo do ser. Agora, a ansiedade, ela é complexa. A ansiedade, ela não é apenas uma emoção que se limita a pensamentos. Vamos lembrar que eu já disse em outro vídeo que os pensamentos são palavras, né, do nosso cérebro. Não, a ansiedade, ela pode aparecer trazendo alguns sintomas mais complicados, como, por exemplo, coração acelerado, garganta apertada, aperto no peito, manchas na pele, tontura, mãos úmidas, sudorese ou instabilidade no intestino. Veja que aqui a autora destaca uma série de sintomas que nós associamos à ansiedade. E às vezes esses sintomas aparecem na pessoa e a pessoa ela não vê isso como sintomas de ansiedade, vê isso como outro problema. Então ela vai procurar tratamento e esse tratamento vai tratar o quê? Vai tratar o sintoma e não a causa. O que é a causa desses sintomas? A causa desses sintomas é a ansiedade. Então só a ansiedade que desencadeia todos esses pormenores, todos esses problemas é que pode ser realmente tratada. Então a ansiedade, para ser tratada, ela precisa ser reconhecida no sentido de que ela tem causas e são essas causas que precisam ser tratadas. Agora, é interessante destacar o seguinte: todo sentimento ou toda emoção, ela tem um gatilho e a ansiedade não é diferente. A ansiedade tem fontes de gatilhos. Então, é muito importante identificar quais são as fontes de gatilho que levam você a desenvolver esses sintomas da ansiedade. Uma vez que você identificar essas fontes de gatilho, ficará mais fácil você tentar reverter essa situação ou controlar parcialmente essa situação. É interessante destacar o seguinte: quando você é movido pela ansiedade, seu cérebro está no modo sobrevivência e reage dessa forma. Eu destaquei isso aqui pelo seguinte:
Quando você está no modo ansiedade, veja, a ansiedade, ela está associada a sentimentos, às emoções de medo, né? A sentimentos e emoções do medo. Como eu falei no outro vídeo, quando o organismo libera alguns hormônios, entre eles o cortisol, a adrenalina, e a adrenalina principalmente, que é o hormônio do medo, nós temos uma série de reações no nosso corpo. Então, nesse sentido, é importante relembrar o seguinte: quem está no comando realmente é o nosso cérebro. Só que se eu estou numa situação em que eu estou ansiosa, eu estou sem saber como resolver as coisas, eu estou com alguns daqueles sintomas, ou talvez até todos, porque tem pessoas que desenvolvem realmente uma ansiedade muito grande a ponto de não conseguirem conviver em sociedade. É interessante destacar que tudo isso está sob o comando do nosso cérebro emocional. Vamos lembrar que o nosso cérebro emocional é primitivo e que ele traz tudo isso guardado, né, guardado, vamos dizer, em caixinhas. E essas caixinhas são abertas de acordo com as emoções que nós sentimos. Agora, quando não é movido pela ansiedade, então, quando você não está sendo movido pela ansiedade, aí sim você pode ficar calmo, estável, né? E dessa maneira procurar uma forma de resolver mais calmamente a situação. Quando você chega num estado desse, onde você fica mais calmo e estável, você ajudará a fazer uma mudança em seu cérebro. Então, o cérebro emocional dará lugar ao cérebro racional. E o cérebro racional mostrará que aquela situação não é tão complicada o quanto parece, o quanto você pensa. Mas precisamos deixar que o cérebro racional, ele substitua o emocional. Para isso, mais uma vez repetindo, precisamos entrar no estado em que nós possamos ficar calmos, estáveis, né? E com isso é que nós vamos conseguir fazer essas mudanças que são imprescindíveis para superar a crise de ansiedade. Falando de ansiedade, então, podemos trazer algumas sugestões de ansiedade. Eu trouxe algumas que a gente pode justamente comentar sobre ela. Respirações profundas. Eu já falei em um vídeo anterior como é importante a respiração. Então, quando a pessoa respira profundamente, ela está em crise de ansiedade. Então, ela passa a respirar profundamente, contar até 10, volta. O coração, lembre-se, está quase saindo fora da caixa, está se tremendo, está com todos os sintomas. Mas ela precisa controlar a respiração. Então, fazendo esse simples exercício, ela já pode dar início à calma e à necessidade justamente de se ajustar à situação. Então, principalmente, a calma será necessária. Dê uma volta, movimente-se. Ou seja, a pessoa está numa crise. Então, ela está muito vamos dizer, importunada por aquela situação, está deixando ela muito desequilibrada naquele momento. Então, ela se movimentar, ela caminhar, ela fazer um passeio, pode ajudá-la a superar ou controlar essa crise de ansiedade, teoricamente. Vou sempre lembrar que é teoricamente, porque o controle não existe, né? Como nós já aprendemos. Exercícios simples com as mãos. Engraçado que nossas mãos, quem estuda a cultura chinesa e a cultura japonesa, sabe que eles fazem, né, muitas massagens, tanto nos pés quanto nas mãos. Então, as massagens nas mãos, a gente fazendo assim, ó, pegando daqui da base da mão e puxando para a ponta do dedo. Da base da mão para a ponta do dedo. Da base da mão para a ponta do dedo. Então, se a gente fizer esse exercício, é um dos processos que podem também ajudar-nos a acalmar. E, finalmente, depois de tudo isso, nós temos que fazer tudo isso, principalmente para que o nosso cérebro se acalme. Porque se ele continuar estressado, né, então nós vamos continuar com os sintomas da ansiedade. Então, precisamos que o nosso cérebro se acalme.
encontre conforto no desconforto. É interessante destacar o seguinte aqui. Embora o nosso cérebro seja primitivo em alguns aspectos, porque nós herdamos, né, de nossas primeiras civilizações as experiências que nos trazem situações como medo, ansiedade, estresse, etc. É interessante saber que o cérebro ele não gosta de estar nessa situação, que o cérebro ele gosta de se sentir seguro, protegido, ele não quer que seja gasta a energia que ele acumula. Então, por essa razão, ele prefere a tranquilidade. Não é justamente uma situação dessa de ansiedade que ocorre que traz bem-estar ao cérebro, muito pelo contrário, o cérebro não gosta de ser perturbado. Então, ele acaba se isolando desse desconforto. Por isso que parece que ele traz esses sintomas e foca no seguinte: enquanto a pessoa vai estar preocupada com os sintomas, eu estou aqui na minha situação de conforto. É interessante lidar com situações novas e indutoras de ansiedade. Por que é interessante lidar com situações novas e indutoras de ansiedade? Veja, se a pessoa tem gatilhos de ansiedade e ela precisa identificar esses gatilhos para poder ter vamos dizer, uma estabilidade melhor diante das crises de ansiedade, isso faz parte de uma espécie de treino. Então, ela se expor a algumas situações leves ou moderadas de ansiedade pode ajudá-la a aprender a lidar com a crise maior. Então, lidar com essas situações menores pode trazê-la para uma situação onde ela pode treinar, né, para uma crise realmente de ansiedade. Então, é interessante destacar que o nosso cérebro, nesse sentido, ele vai compreender a pessoa passando por essas situações menores, leves e moderadas, que aquela situação não é tão complexa quanto ele pensava. Então, para o cérebro, vai ser um conforto saber que a situação não era tão difícil quanto ele estava pensando, quanto ele estava preocupado. Lembre-se que o cérebro, ele gosta de conforto, ele não gosta de estar gastando suas energias. E essas situações de ansiedade são um gasto puro de energia, por isso que o cérebro entra em pane e traz esse monte de sintomas. Então, treinar com essas situações menores pode fazer com que o seu cérebro entenda que as coisas não estão tão ruins assim. Algumas conclusões que eu coloquei aqui são importantes só para a gente revisar o que foi dito. A ansiedade e o estresse geralmente vêm da necessidade ultrapassada do cérebro de pertencer e se encaixar. Então aqui está falando que a ansiedade e o estresse, que são emoções que fazem parte da nossa vida, já são rotineiras, fazem parte do cotidiano, na verdade não passam de sensações que nós vivenciamos porque precisamos nos entrosar com as outras pessoas, precisamos nos encaixar nas situações. Então, precisamos ter um pertencimento. Outra coisa que eu já tinha falado antes é o controle. O controle é uma ilusão. Então, numa crise de ansiedade, a pessoa vai precisar lidar com os sintomas e a inspiração é um dos pontos mais importantes para que ela inicie esse processo de controle. Agora, o controle total da ansiedade, ele não existe. Uma outra coisa importante para a ansiedade, eu tinha falado lá atrás, que o antídoto contra a ansiedade é a confiança. Então, confiar em si mesmo, confiar em sua capacidade de resolver as coisas, confiar que você é responsável, que você é capaz de, em qualquer situação, você ver as melhores formas de saída e resolver e ajustar da melhor maneira. Então, isso para o cérebro é essencial. Você é capaz de resolver aquela situação. É importante também, como destacamos anteriormente, estar atento aos gatilhos da ansiedade. Então, precisamos conhecer os gatilhos da ansiedade. Esses gatilhos da ansiedade
são eles que nós precisamos conhecer. Por quê? Porque eles provocam ansiedade. Então, se eu conheço as coisas, esses gatilhos, vamos colocar numa palavra mais simples, as coisas, os movimentos, as circunstâncias, as situações que me fazem entrar numa crise de ansiedade, então eu preciso conhecer para me prevenir, preciso evitar essas situações de gatilho. E é interessante ressaltar que a ansiedade, ela não é, como a gente viu, o foco do controle. O controle não existe nesse estado de ansiedade, apenas o tratamento dos sintomas. A única coisa que nós podemos contar é com o antídoto, que é a confiança. A desmotivação e a estagnação. Essas duas palavras são bem que sinônimos, né? A pessoa está desmotivada para fazer um trabalho, faz com que ela fique estagnada, ou seja, ela fique parada. Agora, tem pessoas, em sua grande maioria, que não ficam desmotivadas e enfrentam o trabalho, e enfrentam as coisas que querem, fazem seus planejamentos, de seus objetivos, de suas metas para alcançar. Elas não temem enfrentar o trabalho, não temem enfrentar a realidade do dia a dia. Diferente das pessoas que são, teoricamente, desmotivadas. Vamos lembrar lá atrás que eu mencionei que o cérebro, ele gosta de ficar quieto, dizemos até que o cérebro é preguiçoso, porque ele não gosta de gastar energia. Então, a pessoa desmotivada é uma pessoa que não vai procurar, né, mudanças na sua vida, porque ela está confortável na posição de estagnação. Agora, o cérebro racional, quando ele assume o controle, porque essas questões que eu disse antes, tanto da motivação quanto da estagnação, e o inverso, desmotivação e estagnação, estão sob o controle do cérebro emocional. Mas quando o cérebro racional assume, então nós vamos ter justamente essas pessoas que realmente vão para cima, resolvem as situações, e infelizmente vamos ter aquelas que mesmo nessa situação do cérebro racional vão estar procrastinando. Então, o que é procrastinando? Ou seja, vão estar colocando desculpas para que não façam aquele trabalho, ou não façam ou não cumpram aquele projeto, ou que até mesmo não saiam de casa, porque olham para o tempo e dizem, vai chover, eu não vou sair de casa hoje. Então, isso é o que acontece. Não é apenas uma coisa da pessoa. Vamos nos lembrar, isso está no cérebro. O cérebro, naturalmente, ele guarda energia, não gosta de desperdiçar, e ele é preguiçoso. Então, enfatizando o que eu acabei de dizer, o cérebro humano está preparado para ser preguiçoso, mas também está programado para crescer. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento, inclui, claro, o gasto energético, mas envolve também colocar você no mínimo de situações que você possa, né, resolver. Então, como a gente viu na questão da motivação, alguém pode ser desmotivado pelo cérebro, por causa dessa preguiça do cérebro, e não enfrentar as coisas, procrastinar. Mas as pessoas que atendem ao cérebro racional e enfrentam as coisas da vida, elas são submetidas a situações máximas e situações mínimas, e elas conseguem resolver, conseguem se ajustar. Agora, há uma parte do nosso cérebro que é contrária a essa parte preguiçosa. Dizemos que essa parte ela é altamente controlada e altamente desenvolvida e sofisticada. E o que é que essa parte do nosso cérebro quer da gente? Quer justamente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Quer que nos envolvamos em situações que promovam o nosso crescimento intelectual, promovam o nosso crescimento em termos de movimento. E quando ele faz isso, ele considera, quando a gente faz isso, o cérebro, esse cérebro que é altamente sofisticado, considera isso uma experiência muito aprovada, ou seja, muito importante.
Então, vimos que a gente tem um cérebro emocional, que é preguiçoso e vai trabalhar para desmotivação e estagnação. Inclusive, vamos ter aquelas situações da procrastinação da pessoa, ela inventa desculpas para não inventar, para não ir resolver determinadas situações. Mas vimos que tem uma parte do cérebro que é altamente sofisticada. E essa parte aí é o cérebro racional, e essa parte do cérebro racional, pelo contrário, quer que nos envolvamos em situações onde nós possamos mostrar nossas habilidades, nossas competências e possamos resolvê-las da melhor maneira possível. Ele quer justamente como resultado esse crescimento que a gente precisa ter, porque ele trabalha para esse crescimento. Encontre o seu porquê. Ela chama atenção para esse ponto, para esse aspecto, que eu achei interessante. Como a gente está falando de motivação, estagnação, procrastinação, a gente precisa realmente se perguntar o porquê. Por que eu evito fazer tal coisa? Vamos pensar numa situação, academia. A pessoa paga a academia, e aí eu vou me incluir nessa situação, pago a academia e fico colocando situações do meio, procrastinando para não ir para a academia. Então, veja, nessa situação a gente tem que se perguntar o porquê de nós agirmos dessa maneira, o porquê de evitarmos cumprir as nossas metas, os nossos objetivos. E dessa maneira a gente não cresce, porque o nosso cérebro, aquele sofisticado, ele não vai ter justamente como recompensa esse crescimento e, no final das contas, tudo porque está ligado a uma resposta. O porquê nós fazemos isso? Porque nós resolvemos procrastinar as situações. Um outro aspecto interessante em relação ao cérebro é que o cérebro, ele é preguiçoso, assim, mas ele gosta de uma coisa, ele gosta de música, ele gosta de dança, ele gosta de ritmo. O cérebro, ele é animado por natureza. Então, quando a pessoa está numa situação, por exemplo, de ansiedade, se fosse possível ela se controlar a ponto de dançar, de se movimentar, de se exercitar, ela entraria num estado de calma o mais rápido possível. Por quê? Porque o cérebro gosta muito desses movimentos. Então, dançar, se movimentar, exercitar, são coisas que o cérebro gosta demais, porque inclui crescimento, embora tenha gasto de energia, mas são coisas para o nosso crescimento. Então, o cérebro aprova. Uma outra coisa para a gente pensar é o seguinte: se nós até agora estudamos esse livro, já estamos na segunda parte, nós com certeza estamos crescendo, progredindo. E esse crescimento, e esse progresso na nossa vida inclui também uma outra coisa: encontre sua turma. Então, o que significa isso? Quer dizer que eu preciso encontrar outras pessoas para ficar comigo? Bom, na realidade, esse encontre sua turma é que você precisa repensar nas suas metas e objetivos, o que você realmente quer para a vida. Já diz, os financistas que nós somos a média das 5 pessoas que andam conosco. Então, vamos fazer uma comparação dessas 5 pessoas. Digamos que 4 delas não têm interesse em fazer nada da vida. E você está ali no meio. Você acha que vai ficar em que situação? Você vai para frente ou vai para trás? É claro que você vai ficar ali no meio. Nem vai para frente, nem vai para trás, porque você é a média da situação. Agora, é importante lembrar que essas maneiras novas e mais desafiadoras, elas são necessárias, por quê? Porque quando você encontra a sua turma, você encontra pessoas que estão realmente com afinidade com você. E essa afinidade diz respeito às coisas que você quer, aos objetivos que você quer. São pessoas que podem te aconselhar no momento que você precisa, podem estar juntos, podem dar apoio. Então, essa seria a turma ideal para você. Então, é importante pensarmos com quem andamos? Sim, é importante.
porque a influência externa, lembre-se, vai fazer com que nós tenhamos pensamentos que são palavras, essas palavras chegam ao cérebro e o cérebro desencadeia as emoções. Tiramos algumas conclusões desse pouco que nós vimos até agora. A motivação não é automática, ela é fabricada por você. Então veja que interessante. A motivação não é automática. Exatamente, nós não nascemos motivados para fazer nada. Porque eu já disse que nosso cérebro é preguiçoso, ele não quer gastar energia. Então, a motivação ela tem que ser adquirida, ela tem que ser produzida, ela tem que ser fabricada. Se quiser seguir em frente, é preciso gerenciar seus pensamentos. Exatamente, mas uma das coisas que eu disse. Se você quiser ter oportunidades na vida, seguir um outro caminho, ser bem-sucedida, cuidado com a turma que você anda. E, principalmente, é preciso que você faça um gerenciamento dos seus pensamentos. Lembre-se, os pensamentos são palavras e as palavras chegam ao cérebro. E como as palavras têm poder, se nós dissermos palavras negativas, elas vão se realizar, e se nós dissermos palavras positivas, elas vão se realizar. Então, escolha as palavras positivas para o cérebro. Nós falamos também do porquê. Por que é necessário a gente pensar nessa pergunta? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Então, quais são os motivos da minha procrastinação? Porque eu evito ir para tal canto? Porque eu não gosto de tal coisa? Então, é necessário a gente fazer essas perguntas e respondê-las para poder a gente realmente ter um crescimento, um desenvolvimento aprovável. Eu coloquei também um ponto-chave que eu achei interessante, que é procurar apoio. O apoio você vai encontrar na sua turma, justamente naquelas pessoas que gostam de ajudar, elas gostam de participar. E principalmente quando você está fazendo um projeto novo, ou está pensando em realizar alguma coisa nova, é interessante, é importante que esse apoio venha. Mas que esse apoio venha de pessoas certas, que querem seu bem, que querem tudo de bom para você. Não é preciso, não podemos confiar em todas as pessoas. Lembre-se, a confiança é um antídoto da ansiedade. Mas a confiança, ela não é dita como sendo a realização de todos os males do nosso corpo. Pelo contrário, a confiança, ela se estende a pessoas que são dignas de confiança. Vamos falar um pouquinho agora do sentimento ou da emoção da raiva, né? A raiva é uma sensação que está enraizada, né? Uma sensação que está enraizada. E ela traz muitos dos aspectos que a gente sente, que é justamente a impotência, a vulnerabilidade, a perda de controle ou mágoas. Veja, só esses sintomas que eu disse aqui, impotência, vulnerabilidade, perda de controle ou mágoas, são coisas que mostram o motivo da raiva. Então, é o que está por trás da raiva. Então, quando se trata da raiva, a gente está tratando os sintomas e não a causa, porque a raiva pode ter algum desses fatores aqui que eu citei como sendo a causa dela existir, né? Então, algumas pessoas consideram a raiva uma coisa sob controle, consideram que ela está sob controle, que ela é uma coisa secundária. Mas, no entanto, a raiva ela é uma emoção muito difícil de controlar, justamente porque ela está enraizada em nosso cérebro, ela tem a ver justamente com as nossas origens, ela está lá guardada, porque ela está associada a uma série de coisas, como nós vimos aqui, repetindo, impotência, vulnerabilidade, perda de controle ou mágoas. Então, imagine que uma pessoa está com acesso de raivas em relação a outra pessoa. Então, ela está nesse acesso de raiva em relação a outra pessoa e a gente pensa que a raiva dela realmente é contra a pessoa. Às vezes não é. Então, às vezes, aquela raiva, ela guarda lá dentro em outra forma. Ela está vulnerável, ela está com a baixa autoestima, ela está magoada. Então, é esse o motivo dela expressar a raiva. Então, a raiva é uma emoção difícil, né, de gerir. E quando ela é desencadeada, nós precisamos prestar atenção justamente nos sintomas
que fazem ela se desenvolver. Então, como eu disse anteriormente, às vezes ela acontece, mas ela não é realmente, naquele momento, causada por uma determinada situação. Ela está ligada a outras coisas que estão guardadas no nosso corpo. Então, como eu mencionei, a pessoa pode ficar irada com outra pessoa, mas na verdade, às vezes, a raiva não está direcionada à pessoa. É a pessoa própria que está com raiva e tem problemas. Aí pode ser uma mágoa muito profunda, escondida, e ela está colocando para fora na forma de raiva. Nós falamos lá atrás de gatilhos, né? Que a ansiedade, ela é despertada por gatilhos, que nós precisamos reconhecer esses gatilhos justamente para evitar as crises de ansiedade, né? Agora, muitos fatores podem desencadear, no caso, a raiva, ou uma reação parecida com a raiva. Por exemplo, uma lembrança, né? Uma lembrança pode fazer com que a gente mude de humor, a gente mude de sensação. Ou então, o fato de você, por exemplo, passar uma mensagem e ficar aguardando que a pessoa retorne a mensagem e a pessoa não retorna a mensagem, isso vai ser um gatilho para você desenvolver ou colocar em prática justamente os sintomas da raiva. Então, isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele também é imediatista. Ele quer que as coisas aconteçam dentro do tempo dele. Agora, lembre-se que é o cérebro emocional, não é o cérebro racional. Agora, os nossos gatilhos, que são esses gatilhos que desencadeiam todas essas emoções ou sensações que nós temos, elas podem nos ensinar algo muito importante. Ela pode nos ensinar o porquê nós fomos atingidos por aquela situação. Então, se eu fui atingida por uma situação na qual eu mandei uma mensagem e a pessoa não respondeu, e eu fiquei triste, magoada, e logo em sequência eu desenvolvi a raiva, então eu tenho que entender por quê. Por que é tão importante a resposta dessa pessoa? Porque eu preciso tanto que essa pessoa responda a essa mensagem. Então, quando eu compreender esse gatilho, eu vou estar compreendendo justamente essas emoções. Todas as emoções são emoções humanas. É interessante dizer isso. Todas as emoções são emoções humanas. Então, só os seres humanos são capazes de desenvolver, demonstrar emoções. Agora, essas emoções, muitas vezes, elas chegam até nós em forma disfarçada de duas coisas, de culpa e de vergonha. Muitas vezes elas chegam para nós dessa maneira. Então, nos sentimos culpados por alguma situação ou nos sentimos envergonhados por outro. Já falei anteriormente em outro vídeo um pouco sobre a vergonha, né? Agora, isso não pode nos impedir de ter reações, né? Nós vamos ter reações emocionais e essas reações, elas vão estar imbuídas, ou seja, vão ter, né, essas questões de culpa e de vergonha. Agora, nós não nos devemos deixar levar por isso, por essas situações. Nós precisamos enfrentar essas situações. Nós devemos lembrar que nós somos seres humanos, né? Podemos respirar e, principalmente, o que nós já falamos, a respiração curativa. Então, essa questão de guardarmos a culpa e a vergonha pode ser algo que, claro, está lá no nosso cérebro primitivo, mas pode ser algo que impeça muito o desenvolvimento da nossa vida. Nos impeça de realizar situações, de enfrentar situações, de assumir lideranças, de conseguir certos empregos. Então, pode nos ajudar a dificultar muito a nossa vida. Então, portanto, é importante que a gente esteja atento a esses gatilhos. Eu destaquei 3 pontos interessantes em relação à raiva. Deixe a raiva para trás. Como você vai deixar a raiva para trás? Primeiro, as expectativas são dos outros. Bom, se alguém tem raiva de você por algum momento, por algum motivo,
a expectativa é dela. Talvez você não atenda a expectativa dela. Você não seja a pessoa que ela gostaria que você fosse, né? Às vezes tem pessoas que gostam de abusar da sorte, do tipo, gostam de fazer com que a gente seja um tapete para elas. Então, as expectativas são das outras pessoas. E nós não devemos estar preocupados em atingir as expectativas dos outros. A vida, ela não segue um plano. É interessante destacar isso. Nós somos dotados de livre-arbítrio. Nós podemos planejar, nós podemos montar nosso cronograma, montar metas, montar objetivos, desafios, porque a vida não é um plano traçado. Nós podemos fazer com que ela se encaixe exatamente naquilo que a gente quer. O nosso cérebro, como nós já vimos, apesar de ser preguiçoso e não querer gastar energia, mas nós temos o cérebro racional, que é altamente sofisticado. Esse quer que haja crescimento e que haja desenvolvimento. E outra coisa que a gente deve utilizar, contrária à raiva, é a empatia. Nós devemos aprender a desenvolver a empatia. Então, é aquela sensação, não de chegar já com a cara feia para os outros, que você nem conhece, nem a pessoa nem fez nada com você, e você já trata com a cara feia, já age dessa maneira. Não, a empatia é ser solícito, é ser agradável, né, ser uma pessoa educada. Então, a empatia é o contrário desse sintoma aí, que é a raiva. Tiramos algumas conclusões disso. Vamos ver. Pense na raiva como um sinal do que acontece no seu interior, em vez de considerar uma emoção vergonhosa ou antinatural. Então, pense na raiva como algo natural. Ela é uma emoção. Ela é uma emoção que faz parte do nosso cérebro. Então, nós não devemos pensar nela como uma situação de vulnerabilidade ou uma situação de vergonha ou de culpa. Porque as emoções, elas são humanas, acabamos de ver. As emoções são humanas. Então, essas emoções fazem parte do nosso cérebro. E nós não temos por que pensar na raiva dessa maneira, né? Então, a raiva não pode estar associada à culpa e ao que é antinatural. Por quê? Porque a raiva é uma emoção natural, é uma emoção que faz parte do nosso ser, faz parte de nós enquanto seres humanos. Investigar a sua raiva é um ponto importante. Para investigar a raiva, eu preciso fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Quais fatores estão desencadeando minha raiva? Porque eu chego em casa do trabalho e chego em casa descontando em todo mundo, brigando com todo mundo, porque certa pessoa desencadeia em mim esse sentimento de raiva. Então, eu preciso fazer uma autoanálise para descobrir qual é o motivo da minha raiva. Vamos lembrar que a raiva é uma emoção humana, mas ela tem sintomas. E os sintomas, eles podem ser graves, né? A pessoa com a raiva pode ficar totalmente estressado, fora de controle, partir para agressão, ou seja, para agressividade. Ela pode também partir para discussão e outras coisas. Então, é importante, muito importante que nós reconheçamos a necessidade de descobrir, qual o motivo da nossa raiva. E, mais uma vez, a gente vai enfatizar a questão da respiração curativa. Quando você estiver com bastante raiva, pare por um instante, se recolha em algum lugar, respire, sintonize, pense na situação com calma, não deixe o cérebro emocional tomar conta da situação, porque você vai desencadear todos os sintomas. Então, tenha um certo controle sobre a raiva, pensando dessa maneira. Eu tenho um motivo e é esse motivo que eu preciso cuidar. E se eu for resolver com esses sintomas, ou seja, gritaria, agressividade e uma série de coisas que a raiva traz, eu não vou resolver essa situação. Vamos falar agora um pouquinho sobre a culpa, né? A culpa é interessante porque nós dizemos que o cérebro, quando chama para discutir a nosso respeito, ele chama duas
personalidades, vamos dizer assim, para nos julgar. Um deles é a culpa, o outro é a crítica. Então, a culpa é a emoção que aparece quando nós fazemos algo de ruim, algo de errado, algo que não entra nos padrões da sociedade. Ela funciona como um termômetro, mostrando o que está errado. Então, a culpa, ela nos ajuda a fazer uma pausa, dar um passo atrás. É interessante destacar isso, porque a culpa nós vamos desenvolver, porque, como dissemos anteriormente, ela está relacionada a alguma coisa que nós fizemos de errado, né? Alguma coisa que foi injustificada, que não devíamos ter feito, e estamos agora com essa emoção de culpa. Então, nós precisamos fazer também uma autoanálise, pensarmos nessa culpa e o que fazer para resolvermos essa culpa. Precisamos resolver, porque o nosso cérebro emocional ele vai ficar nos torturando com sentimentos e com pensamentos negativos. Então, enquanto nós não resolvermos essa culpa, nós vamos ficar submersos nesse monte de atividade do cérebro que vai fazer nos sentir muito mal. Então, é importante que a gente faça isso. É interessante destacar também que a culpa, ela tem um aspecto destrutivo. Exatamente, a culpa tem um aspecto destrutivo. Ela pode ser destrutiva em relação a você mesmo. Então, você está com tanto sentimento de culpa que você está se autodestruindo. Então, a culpa pode ser utilizada dessa maneira, como um aspecto de autodestruição. A culpa, ela também pode ser mal usada. Por exemplo, a pessoa pode usar a culpa como uma sensação auto-infligida, ou seja, ela pode usar a culpa para se machucar e com isso fazer chantagem emocional com outras pessoas. Então, nesse aspecto, a manipulação emocional que a culpa traz faz com que a pessoa use sempre a culpa como desculpa para manipular outra pessoa, para manipular situações. Por quê? Porque ela está sendo auto-infligida pela culpa, ou seja, ela está se deixando dominar pela culpa e usando a culpa para manipular e desgastar os outros. Vamos falar um pouquinho agora sobre solidão. Não é fácil falar de solidão, porque a gente sabe que tem muitas pessoas no mundo vivendo em solidão, em completo abandono, né? Agora, essa solidão, ela tem uma explicação, né? A solidão, ela está muito ligada na nossa era, às redes sociais, à tecnologia. Isso faz com que as pessoas abandonem esse convívio, né, interpessoal, esse convívio emocional e passem a se comunicar apenas através das redes. Então, as relações interpessoais ficam complicadas e até mesmo abandonadas. Eu já testemunhei uma situação em que eu estava no restaurante e vi um casal com os filhos na mesa, todos estavam de celular. Todos estavam no celular, ninguém falava com ninguém. Então, essa é a realidade que nós vivemos no dia de hoje, né? Agora, a solidão, ela é ruim em todo e qualquer aspecto, né? Tanto a solidão que essas pessoas também têm, porque elas estão nas redes sociais, não quer dizer que elas não estejam solitárias. Muitas vezes elas passam até a criar personagens, né, fictícios, pessoas que elas gostariam de ser, para poder se sentirem menos solitárias. Agora, é importante destacar que, nesse caso da pessoa estar muito solitária, a solidão está muito, assim, dentro da pessoa, a pessoa não está conseguindo viver naturalmente, e chega até a ser perigosa. Então, a solidão, ela causa situação de ansiedade ou depressão. Claro que ela vai levar, né? Porque, como eu mencionei, a solidão, ela não está como nos anos
antigos, que as pessoas sofriam de solidão porque ficavam longe umas das outras. Hoje a tecnologia está aí para que as pessoas estão próximas. Então, como explicar que apesar disso existe a solidão? Então, existe solidão e as pessoas vão para as redes sociais justamente buscar o acolhimento de outras, criar personagens fictícios para interagirem com os outros, porque estão realmente solitárias. A distância digital. É interessante destacar isso, a distância digital. Nós estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? Nós temos as redes sociais, nós temos a tecnologia, no entanto, nós não estamos próximos das pessoas. Tem pessoas que a gente quer muito bem, gostaria de estar próximo, a pessoa está do outro lado do mundo. Falar com essa pessoa através das redes sociais não é a mesma coisa que falar pessoalmente, abraçá-la, né? E sentir a pessoa pessoalmente. Então, essa solidão digital, ela acontece justamente porque hoje em dia nós só temos como importante isso, as redes sociais e a tecnologia. As pessoas não veem mais nada de importante, a não ser estarem nas redes sociais e usando a tecnologia. A solidão, como nós já vimos, é uma experiência de vulnerabilidade. Ou seja, a pessoa fica muito vulnerável, muito fraca, muito sujeita a outras situações, né, do estresse e da própria ansiedade. Então, é interessante que a pessoa ela aprenda a conviver em sociedade. Essas pessoas extremamente solitárias, elas precisam abrir a porta da vida. O que é isso? Abrir a porta seria como se abrir a porta da sua casa. No entanto, isso é abrir a porta da sua vida. Deixar que entre outras pessoas, né? Então, deixar que entre outras pessoas, que essas pessoas possam ajudá-lo nesse momento de solidão, possam ajudá-lo a superar as situações, né, adversas da solidão. Não ter medo de que sejam situações perigosas. É claro que nós sabemos, né, de tudo que existe, né, em relação a isso, mas as pessoas estão se fechando demais. E ao se fechar demais, a solidão está imperando. Então as pessoas preferem hoje estar conversando nas redes sociais do que pessoalmente. Por quê? Porque a rede social protege, teoricamente, a pessoa do contato e de ser invadida, de ter sua casa invadida. Sua casa, no caso, sua pessoa invadida. Então, a solidão e as redes digitais, hoje, elas formam um par, né, que leva à solidão. E essa solidão, muitas vezes, é muito prejudicial. Nós temos situações, né, que a gente vê de pessoas que se mostram nas redes sociais, pessoas altamente populares e tudo. Daqui a pouco a gente fica sabendo que a pessoa está em depressão, que a pessoa até às vezes cometeu alguma coisa, algum ato ilícito, etc. Então, a gente vê que isso não é realmente a solução. A tecnologia, ela é muito boa, ela é para usarmos a nosso favor. No entanto, estamos nos esquecendo da convivência entre nós. Estamos esquecendo da importância das relações interpessoais. Como lidamos com a solidão? Eu vou trazer uma frase aqui de um autor que eu achei muito interessante. Ele diz assim: você só é livre quando percebe que não pertence a lugar nenhum. Você pertence a todos os lugares e a nenhum. O preço é alto. A recompensa é grande. Então, na prática, para entendermos o que Bill Moyers quis dizer, é que quando nós aprendemos a nos valorizar nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas aspirações, nós podemos nos considerar como livres, porque nós temos o livre-arbítrio e o direito de escolhermos
o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer da nossa vida. E para onde quer que nós possamos ir, que nós possamos levar a nós mesmos com essas aspirações e com esses desejos que nós temos. Então, isso seria uma liberdade. Agora, a liberdade plena, ela existe para algumas pessoas. Tem pessoas que insistem na liberdade plena e até conseguem viver na liberdade plena, mas realmente tem que ser pessoas preparadas para isso, pessoas que não necessitam de outras pessoas, que sabem viver muito bem na solidão, que sabem viver longe das relações interpessoais, porque a liberdade ela tem um preço, né, que é a solidão. Vamos ver algumas conclusões sobre isso. Vamos todos abraçar nossa necessidade de sermos vistos como realmente somos. Então aqui vamos destacar só a palavrinha abraçar, né? O abraço, ele é reconfortante. O abraço mostra a conexão entre as pessoas. E essa sensação interpessoal, essa conexão emocional, faz com que as pessoas se sintam mais próximas umas das outras. Esteja ciente de seu viés para se encaixar, que é diferente de conectar-se. Então, veja, aqui a gente entende já o seguinte: é importante a gente se encaixar e não conectar-se. Veja, há uma diferença nisso. Encaixar-se e não conectar-se. Vamos trazer um exemplo. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, vou citar mais professores. Dentro de uma sala de aula de professores, quando você está dando uma formação, cada professor ele tem uma mente e essa mente vai raciocinar de algum jeito. Então, todas vão ser diferentes, essas mentes. E nós precisamos fazer com que elas se conectem entre si. Agora, tem algumas pessoas que não gostam. Por exemplo, você está fazendo uma dinâmica. A pessoa não quer participar da dinâmica. Por quê? Porque ela não quer interagir com as outras. Então, veja, o problema não é conectar-se, o problema não é estar junto, o problema é encaixar-se. Então, é necessário que a gente veja isso como uma necessidade, né? Hoje, diante dessa questão da solidão, é necessário que a gente se encaixe nas coisas, que a gente se chegue às pessoas emotivamente, que a gente se chegue às pessoas, que a gente tenha liberdade, que a gente possa realmente fazer valer as relações interpessoais. Aprenda a amar e a aceitar a si mesmo como você é agora. Isso é importantíssimo, né? Nós vimos em um slide lá atrás que tem pessoas que vivem o futuro, dizem que vão ser felizes apenas no futuro, quando tiverem isso, quando tiverem aquilo. Então, a gente chamou a atenção que a verdade é que a felicidade ela está associada ao presente. Nós vivemos a felicidade no presente. É no presente que você deve realizar as coisas. Nós vivemos atualmente no futuro do presente, né, que uma vez lá atrás nós pensamos em realizar tais coisas. Aí nós temos muito a nos analisar. Será que nós realizamos o que nós desejamos naquele passado lá atrás, que naquela época era o presente? Interessante nessa conexão passado e presente, porque é o seguinte, como funciona. Nós temos o passado, que um dia já foi seu presente. Nós vivemos o presente e temos o futuro. O futuro nós não podemos atingir. Então, por que viver focado no futuro, se nós não podemos atingir o futuro? Quando a gente chegar no futuro, ele será o presente. Então, é dessa maneira que ocorre. Ao fortalecer seu relacionamento consigo mesmo, você também fortalecerá seus relacionamentos com os outros. Esse é um antídoto da solidão, para a solidão. Exatamente o que eu já mencionei, né? Quando você fortalece suas relações com as outras pessoas, que são as relações interpessoais, quando você se conecta com os outros, quando você se encaixa, quando você deixa um pouquinho de lado as redes sociais, deixa a tecnologia e procura realmente conviver com pessoas, né, ter relações harmônicas com os outros, isso é um antídoto contra a solidão. Porque
é importante destacar o seguinte: não é porque uma pessoa está na rede social, como eu já tinha dito, e ela aparece lá brilhantemente, fazendo um maior sucesso, que ela viva sem estar em solidão. É puro engano. A maioria das pessoas que vivem em solidão estão nas redes sociais, porque elas não têm conexão humana. Vamos falar um pouquinho de assumir o controle dos nossos próprios pensamentos. Vamos nos lembrar primeiro que pensamentos são palavras, né? Então, o nosso cérebro recebe essas palavras. Então, palavras positivas ele recebe e pode fazer com que aconteça essas palavras. E palavras negativas também ele recebe, pode fazer com que aconteçam essas palavras negativas, né? Então, o adulto, quando ele se torna realmente profundamente confiante, altamente confiante, podemos dizer assim, ele aprende a controlar suas emoções. Ou é o que se espera, que ele aprenda a controlar suas emoções. Que ele desenvolva suas próprias opiniões sobre qualquer assunto, que ele participe de situações onde ele possa opinar, onde ele possa liderar, situações em que ele almeja e alcance. Então, tudo tem a ver com a pessoa tornar-se adulta. Então, a pessoa adulta, ela tem que desenvolver todas essas habilidades e competências. Agora, uma chave para tomar as rédeas e separar os pensamentos autodestrutivos é o que é interessante aqui também destacar. Nós temos que ter essa questão de fazer a autoanálise. A autoanálise para evitarmos sentimentos autodestrutivos ou pensamentos autodestrutivos. Porque esses pensamentos autodestrutivos são aqueles que vão estar em nossa mente. Você não é capaz, você é um fracasso, você não consegue fazer as coisas, os outros fazem, você não. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses pensamentos autodestrutivos. Tem uma voz crítica na minha mente. É engraçado porque eu já ouvi isso de um aluno, né? Tem uma voz que me critica o tempo inteiro. Então, é interessante lembrar o que nós já sabemos, né? Nós temos emoções, sensações, sentimentos e pensamentos. E a crítica, nós já vimos que é um dos ajudantes do cérebro. Quando ele quer nos julgar, ele chama a culpa e chama o crítico, né? Então, o crítico que está em nosso cérebro, ele vai estar o tempo todo nos mostrando as coisas que nós fazemos de errado ou as coisas que nós não conseguimos, apontando para a gente as coisas que nós não conseguimos alcançar. Então, pode ser um concurso que nós não conseguimos passar, pode ser uma prova que tiramos nota baixa. Então, ele vai estar sempre mostrando aquele lado negativo. Agora, tem um segredinho. O cérebro, ele tem uma caixinha, e essa caixinha é interessante. É a caixinha das, vamos dizer, das palavras, dos pensamentos sobre você vencer. Mas o cérebro não abre essa caixinha, deixa você ficar lá com os pensamentos negativos. Agora, os pensamentos, é interessante destacar que eles podem ser removidos e podem ser substituídos. Não é preciso que, pelo fato de pensarmos negativamente sobre a vida, que nós possamos ou tenhamos que ficar com esses pensamentos o tempo todo. Nós podemos fazer uma mudança nisso aí, não podemos mudar nossos pensamentos, substituí-los por pensamentos positivos. Desapegando-se dos pensamentos. Nós já comentamos muito aqui que muitas das coisas que nós temos, muitos dos, vamos dizer de forma mais simplificada, muitos dos pensamentos, sentimentos ou emoções que nós temos, nós nascemos com ela. Outras nós adquirimos durante nosso crescimento, nosso desenvolvimento, e elas passam a fazer parte da nossa vida. Agora, independentemente de tudo que a gente aprendeu ou trouxe na bagagem com a gente, é importante pensar como foi dito anteriormente. Os pensamentos, eles não precisam ser fixos. Nós precisamos e podemos mudar nossos pensamentos, né? A responsabilidade pelos nossos pensamentos é a chave para a responsabilidade pelas nossas emoções.
interessante destacar esse ponto aqui, porque veja, a responsabilidade pelos nossos pensamentos e a responsabilidade pelas nossas emoções. É importante justamente pensar aqui, né? Se a gente pensa que a gente já nasceu com todos os pensamentos, tudo formado, adquirimos tudo durante o crescimento, desenvolvimento, e que esses estão arraigados e não podem ser mudados, estamos errados. Nós já vimos que os pensamentos podem ser mudados e é importante que façamos isso, porque eles podem ser até autodestrutivos. Agora, é interessante ressaltar o que foi dito aqui, a responsabilidade que nós temos com relação a nossos pensamentos, porque esses pensamentos podem gerar emoções que nós não vamos gostar, ou seja, emoções que vão ser prejudiciais. Então, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vão gerar essas emoções desagradáveis. Então, se eu tenho pensamentos do tipo, eu vou fazer uma prova de concurso, e eu já vou pensando, ou dizendo, eu não tenho chance não, é muita gente concorrendo, a concorrência é muito alta, eu não vou ter chance não. Olha, você já passou o recado para o seu cérebro. Você não tem competência para passar. Então, o cérebro vai desencadear a sensação imediata de que você é incapaz de passar. E ele vai passar essa sensação para você, essa emoção para você. E você vai continuar se achando incapaz de passar. Isso é pessoal. Agora nós vamos adentrar numa situação que geralmente acontece, né? Bastante comum. Alguém, por exemplo, em nosso trabalho, em nossa casa, perde o controle conosco, né? E aí entra num estado de agitação, entra num estado de raiva e de outras sensações. E nós pensamos, o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Então, isso está acontecendo porque, na realidade, isso não é contra você. Isso são coisas, são expectativas da pessoa, como nós já vimos lá atrás, são coisas que a pessoa tem dentro dela. São mágoas, são vulnerabilidades, são sentimentos de culpa, são uma série de sensações ou emoções que a pessoa guarda dentro de si e ela despeja naquela hora, e aí você pode ser a pessoa que vai estar ali na frente. Então, é importante destacar isso, porque mesmo que ela diga que é para você, que é pessoal, não é pessoal. Está ligada a um problema com ela. Então, lembre-se, não esteja preocupado com as expectativas das outras pessoas. As expectativas são delas. Se elas não têm controle sobre as suas próprias emoções, não é você que vai controlar essas emoções. Você vai focar nas suas emoções. Vamos ver algumas conclusões, que é interessante sempre para poder a gente retomar, né, alguns pontos importantes. Nada que outras pessoas digam ou façam tem a ver com você, é o que eu acabei de dizer. As pessoas têm expectativas e as expectativas são delas, não sua. Os pensamentos são das pessoas, não seus. Você tem os seus pensamentos, elas têm os delas. Então, nem sempre a situação é contra você, a situação é contra a pessoa mesmo. São problemas que ela tem internamente, então não é com você. Mesmo quando aparecer que sim, tudo que alguém faz ou diz reflete o que está acontecendo dentro dela. Então, só reiterando, né? Mesmo que pareça que aquilo que ela está fazendo é contra você, não é contra você, é contra ela mesma. Ela está com problemas e esses problemas são emoções que não estão sanadas. São emoções ou pensamentos que estão desencadeando aquelas reações, principalmente reações agressivas. Quando leva os atos para o lado pessoal, você esquece as outras pessoas que estão agindo a favor delas mesmas e não contra você. Então, pensar o seguinte, uma situação se você levar, vamos dizer, uma discussão para o lado pessoal, você vai estar trazendo para você, né, aqueles pensamentos negativos da outra pessoa, porque na realidade a situação não é para você, a situação é referente à pessoa que está desencadeando a situação, é ela que tem problemas para resolver, não você. Então, podemos dizer que as outras pessoas, elas estão agindo a favor delas mesmas,
Então, lembrar disso, as pessoas estão agindo a favor delas mesmas, não se elas estão pensando no seu bem-estar, não. Elas estão agindo a favor delas mesmas, de resolver a situação ou de atrapalhar a situação para o bem dela, não para o seu bem. Para ajudá-lo a levar as coisas para o lado pessoal, considere motivações alternativas e que não lhe dizem respeito, que possam estar por trás do comportamento do ofensor. Então, mais uma vez, simplificando nesta frase, é exatamente tudo que havíamos dito anteriormente. A pessoa, você vai achar que a pessoa está desencadeando uma reação para você, em relação a você, mas não é nada disso. Isso tem a ver com as expectativas e pensamentos da pessoa. São problemas íntimos dela. Então, ela pensa que está agindo contra você, mas na verdade ela está agindo contra ela. Esses sentimentos e pensamentos são dela. Os seus pensamentos e sentimentos é que são seus. Então, não confunda as coisas. Não traga pensamentos da outra pessoa para você e não leve pensamentos seus para ela. O que é seu, o que é dela. As expectativas, nesse sentido, fazem com que a gente evite muito dessas situações. Uma situação de desavença, sai do lugar, evita confusão, porque você só vai estar ali simplesmente para que a pessoa satisfaça o ego dela. Porque ela só está pensando nela mesma, não pensando em você, no seu bem-estar. Quem sou eu? É uma pergunta interessante. Então, vamos entender isso através de um exemplo. Uma entrevista que você vai fazer, você não se sai bem na entrevista. Nós sabemos que existem muitas coisas que a pessoa precisa fazer para fazer antes de fazer uma entrevista, né? Aprender como se portar, aprender como colocar as mãos, aprender como falar, aprender sobre a empresa. Então, tem muitas coisas que a pessoa precisa saber antes de se submeter a uma entrevista. Então, quem se submete a uma entrevista sem ter preparação, notavelmente será reprovado, né? Aí você fica, quando você faz essa entrevista que você vai mal, aí você fica pensando que você foi um fracasso, ou que você, melhor, você é um fracasso. Veja, uma diferença aí. Você é um fracasso porque você não atingiu aquele emprego. Não é que você é um fracasso. Você apenas fracassou na tentativa de atingir aquele emprego. Então, você não é um fracassado, você apenas fracassou naquela tentativa. Então, você pode tentar melhorar, pode tentar ver em que aspectos você errou, como você pode conseguir consertar esses aspectos e fazer novas tentativas, já tendo melhorado, né, já tendo aprendido com esses erros. Então, dizer que a pessoa é errada, não, a pessoa não é errada, ela cometeu um erro. Então, ela cometeu um erro, esse erro pode ser corrigido. Então, há uma diferença para o cérebro nesse sentido. O cérebro vai querer passar para você a sensação de que você é um fracassado, mas você não é um fracassado, você apenas fracassou numa situação. Vai querer dizer para você que você é culpado, mas você apenas teve culpa por alguma situação. Que você é errado, mas foi por uma situação que você errou. Então, é interessante estar atento às manipulações do nosso cérebro. Ele gosta tanto de estar certo, nosso cérebro, que ele bloqueará toda a categoria de experiências positivas. É interessante isso, né? Nosso cérebro, ele gosta tanto de estar no controle, de manipular você, que ele vai esconder de você justamente esse raciocínio que eu estou tendo agora com você. Do tipo, você não é um fracassado, você apenas fracassou nessa entrevista. Na próxima, você se sairá melhor. Isso acontece porque o cérebro, ele guarda as boas experiências que você já teve, foram muitas, numa caixinha muito bem guardada. Essa caixinha é a caixinha onde você tem as experiências que você venceu. Então, ele não vai deixar você ter acesso às experiências que você venceu. Então, nesses momentos, geralmente nós pensamos, realmente eu sou um fracasso, eu não vou tentar novamente, eu não passo em nada, eu não tenho condição, eu não sei de nada, não... Pronto. Então, você está fazendo exatamente o que o cérebro manipulador quer que você faça. Se for acessar a caixinha das experiências boas, você vai pensar,
Não, eu não sou uma pessoa fracassada. Eu apenas fracassei nessa situação, mas eu vou melhorar, eu vou aprender e eu vou superar. Vamos ver mais uma vez as conclusões. Eu gosto de colocar as conclusões porque a gente faz, né, uma revisão dos pontos que foram vistos. Só porque você tem um pensamento não significa que ele seja verdadeiro. Seus pensamentos nem mesmo são originalmente seus em muitos casos. Então, isso aqui é interessante a gente pensar, veja. Por mais que você tenha pensamentos, não significa que esses pensamentos são seus. Às vezes a gente pensa determinadas coisas, e até coisas difíceis, complicadas, a gente pensa, mas como está chamando a atenção, nem mesmo esses pensamentos podem ser nossos. Os pensamentos, eles geralmente, eles são originados dentro do nosso crescimento, dentro do nosso desenvolvimento, mas eles não são propriedade nossa. Ou seja, nós pensamos uma coisa agora e daqui a pouco o pensamento vai embora. Então, eles não são propriedade nossa. Seja justo, não se concentre apenas nas experiências negativas do seu passado, exatamente como a gente viu anteriormente. Então, vai fazer uma prova e fracassa, você não é um fracassado, você apenas não se saiu bem nessa situação. Então, acesse lá na sua caixinha das suas vitórias o que você tem de bom e não se detenha apenas nos sentimentos e pensamentos negativos. Da próxima vez que seu cérebro estiver fazendo você se sentir horrível, responda ao amontoado de críticas internas e mostre a elas quem é que manda. Olha que interessante, né? Então, você mandar no seu cérebro. É interessante, mas a gente não faz isso. A gente não manda no nosso cérebro. Mas é tão simples se a gente pensar, veja, se eu estou nessa situação em que eu faço uma prova e nessa prova eu não me saio bem, e aí eu digo que eu sou um fracassado, pronto, eu estou fazendo exatamente o que o cérebro quer. Mas se eu pensar de maneira diferente, não, eu não sou um fracassado. Eu apenas fracassei, eu apenas não me dei bem, eu não fui bem, mas eu vou me preparar. Eu vou melhorar as minhas expectativas e eu vou ser um vencedor. Então, veja, você já mudou o comando do cérebro. Então, o problema é que nós, na prática, nós não fazemos isso. Seja por causa do tempo, seja por causa das situações, nós sempre estamos levando para o lado negativo. Sempre nos deixamos levar pelos pensamentos negativos, ao invés de mudar o pensamento negativo para o positivo. Né? Tem até uma comparação, se diz que a gente não deve dizer que tudo está bem. Quando alguém chega para você e diz, como é que você está? Ah, está tudo bem. Há uma reflexão sobre isso, que nós deveríamos dizer, está tudo certo. Está tudo em seu devido lugar. Porque às vezes não está bem. E você diz que está bem somente para responder, ser educada. Então, quando você diz está certo, está tudo no seu lugar, você está admitindo que possa existir problemas, mas que estão todos coordenados, estão todos sob controle. Construir um relacionamento consigo mesmo é tão importante como construir relacionamento com os outros. Exatamente, você é a pessoa mais importante que existe. Então, você não pode ter relacionamentos produtivos, relacionamentos bons, relacionamentos que te ajudem na vida, se você não tem um bom relacionamento com você. Então, se você se autocritica o tempo todo, como nós vimos que é o que o cérebro adora que nós façamos, então você vai apenas não se amar. E você não se amando, você não tem capacidade de amar outras pessoas. Quantas vezes a gente já ouviu essas frases? Ame-se primeiro para depois amar os outros. Mas na prática ninguém coloca, né, assim, realmente na mesa para que isso aconteça. Mas para fazer isso é inverter os pensamentos, é dar um passo para trás. Como eu mencionei, ao invés de olhar no espelho e achar que está gorda, que está feia, digo na questão das mulheres que são mais vaidosas, né? Aí você vai pensar, não, eu estou linda, eu estou bonita, eu estou como eu quero. Então você vai mudar o seu pensamento cerebral. Na hora que você começar a comandar seu cérebro, aquele altamente sofisticado, você vai perceber muitas mudanças em sua vida. Principalmente amar-se a si mesmo. E depois vai ter condições de amar outra pessoa.
Essa afirmação, eu sou um fracasso, ela é muito importante quando ela é analisada da seguinte maneira. Ela tem dois objetivos. A primeira, fazer você se sentir péssimo. E a segunda, fazer você se sentir mais péssimo ainda, né? Então, como nós já vimos, essa afirmação de fracasso é uma afirmação que o nosso cérebro já tem bem estruturada, ele faz com que nos sintamos para baixo. Lembre-se, ele é preguiçoso, não gosta de gastar energia, mas nós podemos acionar o outro cérebro altamente sofisticado, aquele que quer que a gente cresça, que a gente se desenvolva. Então, é nesse cérebro que nós vamos nos apegar. Então, vamos mudar as palavras de fracasso para palavras de vencimento, ou seja, palavras de vencer. Por exemplo, eu fracassei em tal canto, mas eu vou vencer da próxima vez. Eu não consegui tal coisa, mas eu vou vencer da próxima vez. Então, é isso que nós devemos fazer. Mais uma vez, lembrando que quando o cérebro quer nos julgar, ele chama a culpa e o crítico, né? Então, o fracasso, ele tem um crítico interno, né? Ele é mesmo insidioso. Ele une forças com seu crítico interno e se esforça muito para convencê-lo de que o que o representa são os seus fracassos e não os seus sucessos. Então, lendo só essa frase, só para endossar o que acabamos de dizer, né? O fracasso, ele tem esses dois objetivos que nós vimos, fazer você se sentir péssimo e o outro é fazer você se sentir mais péssimo ainda. Então, o fracasso, ele tem por propósito fazer com que você não acredite em você mesmo, não acredite nas suas possibilidades, não acredite nas suas capacidades, na sua habilidade, não acredite que você é capaz de realizar seus sonhos, de cumprir suas metas. Então, é esse o propósito do fracasso. E se a gente entender, como a gente viu anteriormente, quando ele quer que a gente se sinta péssimo, nada vai nos tirar daquela situação. Depois que ele fizer com que a gente se sinta péssimo, ninguém vai ajudar. Ah, fulana, sinto muito, né? Diante de uma determinada situação, sinto muito. Aí a pessoa já está se sentindo péssimo, a pessoa chega dizendo que sente muito, porque aquilo não deveria ter acontecido, a pessoa se sente mais péssima ainda, chega outra pessoa e assim por diante, assim sucessivamente, né? Então, você pode fazer uma escolha, escolher o fracasso ou vencer, né? O fracasso, como nós já vimos, faz parte das ações e das interações do nosso cérebro, mas a pastazinha que ele tem guardada, onde tem as ações onde você venceu, ele não deixa você ter acesso. Então, é preciso que você mude, né, seus pensamentos. Lembre-se que os pensamentos são palavras. E as palavras você pode mudar a qualquer instante. Mudando as palavras, você muda seus pensamentos. Lembre-se disso. Mudando as palavras, você muda seus pensamentos. Também você pode mudar seu padrão de pensamento e fazer com que o fracasso signifique que você tem muito que aprender. Exatamente. Você pode mudar o padrão do cérebro, que está programado para fazer com que você se sinta fracassado. Então, ao mudar esse programa, essa programação, você vai enveredar por outra situação, vai se sentir uma pessoa que tem possibilidade, que tem potencial para conseguir as coisas, que pode atingir suas metas, que tem capacidades, tem habilidades, enfim, você pode inverter a situação do fracasso. Tirando algumas conclusões sobre isso. Você vai falhar algumas vezes, o fracasso é inevitável, então você pode tentar. Veja, você vai falhar algumas vezes, todos nós vamos falhar, ou melhor, todos nós falhamos sempre, mas é importante lembrar que o fracasso é inevitável, a gente não ganha todas, né? A gente não pode ganhar todas, o fracasso é inevitável, mas podemos lidar com ele, invertendo, né, a programação dele, como nós já vimos, um passo para trás, mudando os pensamentos e os sentimentos. Falhar é um jeito bom de aprender a crescer. Se você olhar pelo lado positivo, as falhas, elas não têm um lado negativo, muito pelo contrário. Elas fazem com que a gente possa ter um olhar de autoanálise, né? Ou seja, aprender, crescer com aquela situação.
Então, não só vê-la como uma situação de fracasso, mas tirar, né? Tirar experiências positivas daquela situação. Faça bom uso do fracasso, processe seus sentimentos, ofereça a si mesmo compaixão, se dê o crédito quando for devido, encontre a lição e depois retorne. Então, veja, faça bom uso do fracasso, né? Processe seus sentimentos, ofereça a si mesmo compaixão, se dê o crédito quando for devido, encontre a lição e depois retorne. Eu vou destacar duas coisas aqui que eu acho muito importante. Ofereça a si mesmo compaixão. Nós somos, na verdade, na prática, nossos maiores críticos. Lembre-se que o nosso cérebro tem dois ajudantes, a culpa e a crítica. Nós somos nossos maiores críticos. Então, tenha compaixão de si mesmo. E a outra que eu queria destacar é que você deve se dar o crédito. Ou seja, se você não venceu dessa vez, vencerá de outra. Mas não deve aumentar essa sensação de fracasso. Serei feliz quando eu. Isso é interessante pensar, porque eu já mencionei um pouquinho antes, tem pessoas que pensam dessa maneira, né? Que ser feliz é uma condição que está ligada ao futuro. Então, para elas, o presente é algo que é fruto de planejamento, é só para planejar, é só para fazer as coisas que são imediatistas, e elas não pensam no futuro. Aliás, elas pensam somente no futuro. Então, o presente para elas, ele é algo, né, que elas convivem e que é útil para elas, mas o interesse mesmo delas está no futuro. Então, é importante a gente pensar o seguinte: a gente tem que aproveitar o presente, viver o presente, porque o futuro, a gente não viver o futuro ainda. Ou melhor, alguns de nós talvez nem veja esse futuro tão planejado. Então, nós precisamos viver o presente, temos que ser realistas, temos que viver o presente, não ficar vivendo em função do futuro. O futuro, como diz o ditado popular, o futuro a Deus pertence. Então, ele vai chegar. Agora, nós temos que nos preparar para o futuro, sim. Aí nós precisamos fazer preparativos, precisamos fazer metas, traçar objetivos, procurar alcançá-los pensando no futuro, isso sim. Mas não viver em prol do futuro, do tipo, eu só vou ser feliz quando no futuro eu encontrar a pessoa certa. Eu só vou ser feliz quando no futuro eu tiver uma casa muito bonita. Eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro dos meus sonhos. Aí fica difícil, né? Realmente fica difícil. Vamos ver então as conclusões dessa parte. Não desperdice seu tempo esperando ser feliz e bem-sucedido no futuro. Decida permitir-se ser feliz e conectar-se com a alegria da vida exatamente como ela é hoje. É o que eu disse, não perca seu tempo, né, planejando o futuro de modo que você não viva o presente. Planejar o futuro é se preparar para ele, né? Então, se preparar, a gente tem muitas formas. Se preparar financeiramente, se preparar emocionalmente, mas não pensar, eu só vou ser feliz quando isso acontecer, e assim por diante. Não, de maneira nenhuma. Conecte-se com o presente, seja feliz no presente. Procure identificar que sonhos você teve e já se realizaram na sua vida. Contemple seus pontos fortes, suas competências, suas habilidades e suas liberdades. Então, procure analisar, fazer uma análise da sua vida, uma autoanálise, melhor dizendo, de quais sonhos você já realizou. Porque agora você está no presente, como eu disse anteriormente, no presente do seu passado, né? Então, lá no passado, você deve ter planejado algumas coisas. Então, faça uma autoanálise. Quais dessas coisas você já atingiu, quais delas você já conseguiu, né? Isso vai ajudar você a contemplar seus aspectos fortes, seus pontos fortes, e não ficar debruçado em pontos fracos, em pensando em conseguir as coisas apenas quando o futuro chegar. Grande parte de sua felicidade virá de aprender, crescer, experimentar e expandir. Mas isso não significa que você não deva estar presente em sua interação atual de sucesso e felicidade. Então, veja, grande parte da sua felicidade
virá de aprender, crescer, experimentar e expandir. Virá de ações que você vai tomar. Então, essas ações farão com que você viva o presente de maneira que você possa contemplar as suas expectativas. Então, é preciso que haja ação, que você utilize de ações planejadas para viver o seu presente e não viver de ações planejadas para o futuro. É claro que devemos planejar o futuro, como eu já disse anteriormente, sim, claro. Planejar o futuro financeiramente, planejar alguns sonhos, sim, mas não esqueçamos de viver o presente. Não esqueçamos de viver os nossos pontos fortes, como foi dito aqui. O presente é o que realmente nós temos. Pare de ficar agradando as pessoas. Vamos falar um pouquinho disso, porque é muito comum, principalmente, às vezes, em ambiente de trabalho, né? Tem sempre, às vezes, duas amigas. Uma faz a outra de gato e sapato. Ou seja, uma faz, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, faz a outra, né, de tapete. Então, tudo pede a ela, tudo ela faz para ela. Por quê? Porque ela quer agradar, porque quer agradar a amiga. Então, nós não devemos nos deter nessa situação. Nós não devemos viver pensando em agradar os outros. Os outros não são responsáveis por nossa vida. Nossos pensamentos são nossos, nossas expectativas são nossas. Então, nós não devemos viver pensando em agradar os demais. Somente agradar, independente da situação. Se a pessoa estiver certa, aí a pessoa vai concordar, porque tem que agradar aquela pessoa. Se a pessoa estiver errada, tem que concordar também, porque não queremos desagradar aquela pessoa. Então, você vive numa escravidão. Você vive numa escravidão de agradar as pessoas. Então, é preciso rever essa postura sua. Se você decidir que precisa mudar realmente, então é preciso que você dê um passo atrás. Comece a se autoavaliar e comece a entender o poder do não. É muito difícil dizer não, para muitas pessoas o não é uma coisa quase impossível de dizer. Elas estão tão acostumadas a dizer sim, que o não parece uma coisa, sabe, extra, uma coisa fora do padrão. Mas é preciso aprender a dizer não, porque você está realmente desenvolvendo sintomas que você ainda não percebeu, mas talvez você esteja desenvolvendo sintomas, por exemplo, como depressão, como ansiedade, e não esteja percebendo. Isso tudo porque você está deixando que as outras pessoas façam você de tapete. Então, cuidado com isso. E concluindo esses últimos aspectos, agradar as pessoas é enganá-las. Olha, isso é muito interessante. Agradar as pessoas é enganá-las. Por que enganá-las? Porque, na verdade, você não está querendo agradá-las. Você está fazendo porque você não consegue dizer não. Então, você agrada para ter a atenção dessa pessoa, para que não chateie essa pessoa, para que ela continue sendo sua amiga, para que você não seja desprezada. Mas, na verdade, você não está bem com essa situação, né? Então, você está enganando a pessoa. Isso impede que você se conecte honestamente e autenticamente com elas. Exatamente. Se você está enganando, você não é realmente aquela pessoa, você perde uma ótima oportunidade de se conectar de verdade com as pessoas, com o seu verdadeiro eu. A chave para deixar de agradar as pessoas começa com fortalecer sua autoestima a partir de dentro. Veja, eu mencionei que dizer não é uma coisa fácil. Muitas pessoas têm muita dificuldade em dizer não. E eu, particularmente, não estou dentro dos padrões. Eu tenho também dificuldade em dizer não. Mas eu procuro me policiar, como se diz, ou fazer uma autoanálise para que eu consiga, na maioria das vezes, dizer não. E isso é interessante porque, com isso, quando fazemos isso, nós fortalecemos nossa autoestima. Se não fizermos isso, vamos ficar com baixa autoestima. Vamos ser aquelas pessoas mandadas pelos outros. Use a priorização como método para identificar o que é importante para você. Comece a descobrir quais solicitações dizem respeito às suas próprias
necessidades e quais dizem respeito uns dos outros. Em outras palavras, em palavras bem simples, preste atenção no que é importante realmente para você e no que é importante para as outras pessoas. O seu não vai sair dessa reflexão. Isso importa para mim? Isso é necessário para mim? Ou só é importante para fulano? Ou só vai trazer benefícios para fulano? Então, você tem que pensar nessa situação. Então, ao pensar nisso, você vai dando passos aos poucos para aprender a dizer não e sair dessa situação de tapete. Não seja tapete de ninguém. Tenha autoestima, levante a cabeça e enfrente a vida. Tchau, gente. Muito obrigada.